Dá um abraço na pessoa que está aí do seu lado, que com propriedade nós podemos dizer Feliz Natal. Porque nós sabemos o verdadeiro sentido do Natal, que é Cristo nascendo nos nossos corações, nas nossas famílias. E isso faz toda a diferença quando nós entendemos que nós somos tão amados por Deus, que Ele decidiu se fazer gente, Ele decidiu ser alguém como nós, pagar o preço do nosso pecado. E hoje nós estamos celebrando essa data tão especial. E Isaías profetizou em Isaías 9:6 algo tão importante. Ele diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e o Príncipe da Paz. Amém? E celebrar o Natal é ter esse entendimento de que essa profecia se cumpriu e está se cumprindo nas nossas vidas. Eu queria que nós pudéssemos adorar ao Senhor, porque nós temos um Salvador que se fez gente, que se encarnou e que veio até nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor decidiu esvaziar da sua glória, humilhar-se tanto a ponto de se tornar um embrião no ventre ali de Maria, e assumiu, Senhor, a nossa forma, entende as nossas dores. O Senhor sabe que sentimos, porque o Senhor decidiu ser alguém assim como nós. O Senhor não precisava fazer isso. Tu és Deus eterno, mas o teu amor por nós foi tanto que o Senhor decidiu pagar o preço pela nossa redenção. E nessa noite nós queremos celebrar o teu nome, queremos, Senhor, nos lembrar da grandeza do Senhor, da grandeza da sua atitude, e nós queremos derramar o nosso coração em adoração a Ti nessa manhã, nesse culto especial em que celebramos o verdadeiro Natal. Seja bem-vindo aqui, Espírito Santo. Enche esse lugar com o teu amor, com a tua presença, com a revelação de mais de Ti, e que o Senhor encontre sempre lugar no nosso coração para nascer. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu queria convidar você a se sentar. Nós vamos relembrar e reviver a verdadeira história de Natal. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Fizestes crescer a nação e aumentastes a sua alegria, pois tu destruístes o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. Uau, Amanda, que profecia é essa? Maravilhosa! De quem está falando, hein? De Jesus, tia Cris. De Jesus, é verdade. Amanda, é por isso que nós estamos aqui nessa noite, celebrando o nascimento de Jesus. Gente, que história incrível foi o nascimento de Jesus, não é verdade, Amanda? Verdade. Que tal nós recordarmos essa história, hein? Eu acho uma ótima ideia. Então vamos lá. Há muito tempo, lá em Nazaré, havia uma linda jovem chamada Maria. E ela estava noiva de um belo rapaz também, chamado José. E eles faziam planos para o casamento, não é verdade, Amanda? Imagine só uma noivinha fazendo planos.
onde seria a lua de mel, como seria a festa do casamento, essas coisas que noiva faz, não é verdade? Mas até que um dia, meu Deus, de repente, Maria teve uma surpresa. Ela foi visitada, Amanda, por um anjo. Um anjo, tia Cris? Sim, um anjo bem grande. Imaginou um anjo bem grande aparecer para você? E aí o anjo disse: oh Maria, você foi agraciada. Ela a princípio ficou um pouquinho receosa. Como assim? E o anjo disse: você foi a escolhida para ser a mãe do Salvador. Você vai ficar grávida e ter um bebê que será o Salvador do mundo. Ela disse: mas como assim? Como eu ainda não me casei, como eu posso estar grávida? Mas o anjo a tranquilizou, dizendo: fique tranquila, porque o bebê que vai nascer de você é do Espírito Santo. Você foi a escolhida. Então Maria disse assim: então se é assim, eu aceito. Seja feita a vontade do Senhor. Mas Amanda, pensa comigo, como será que José, quando soube dessas coisas, o que José fez, hein? Tia Cris, José não entendeu muito no começo e já estava até pensando em separar de Maria secretamente. Mas um anjo apareceu para José em sonhos e disse que Maria ia ficar grávida do Espírito Santo. E quando o bebê nascesse, ia dar-lhe o nome de Jesus. Aí José entendeu. Graças a Deus que o Senhor falou com José também. O bebê era Emanuel, Deus conosco. E José entendeu então. E lá foi José, se casou com Maria. E a barriguinha de Maria começou a crescer, não é verdade? Imagine uma gravidinha, foi crescendo, crescendo, crescendo. Quando ela estava bem gordinha, quase perto de ter o seu bebê. Uma outra novidade, né, Amanda? O imperador daquele tempo estava fazendo o recenseamento e todos deveriam comparecer diante lá do rei para esse recenseamento. E José então teve que fazer uma longa viagem com sua esposa Maria, bem gravidinha. Como será que foi essa viagem, hein, Amanda? Tia Cris, Maria devia estar bem cansada. E no meio do caminho tinha quase chegado a hora de Jesus nascer. Então eles procuraram uma hospedaria para eles ficarem. Mas não tinha lugar para eles, estava muito cheio. Então eles ficaram no estábulo. E foi lá que Jesus nasceu. E colocaram Jesus em uma manjedoura. Uau, que lindo! Embora Jesus nascesse num lugar bem simples, Deus estava cuidando de tudo. E sabe o que mais, Amanda? A Bíblia fala que enquanto isso, haviam alguns magos vindos do Oriente. Eles foram guiados por uma estrela. Profeticamente falando, eles sabiam que iria nascer o Salvador do mundo. Meu Deus, que incrível! E a estrela foi guiando aqueles magos até que ela parou em cima do estábulo onde estava Jesus. Tia Cris, e sabe esses 3 reis magos? Sabia que eles levaram presentes para Jesus? E esses presentes eram ouro, incenso e mirra. E quando eles chegaram lá, eles presentearam e adoraram a Jesus, porque eles sabiam que era o Salvador do mundo. Uau, que coisa maravilhosa, isso é incrível! Sabe que também havia pastores por ali que foram também celebrar o nascimento do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Então, Amanda, é por isso que todos os anos nós comemoramos o nascimento de Jesus, do nosso Salvador. Não é isso? Então, pessoal, tenham todos um Feliz Natal! Ó, vinde fiéis, triunfantes e alegres, sim, vinde a Belém, já movidos de amor. Nasceu vosso Rei, o Messias prometido. Ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos ao nosso Senhor.
Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Aleluia. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sob os teus ombros. Brilha forte entre nós, a estrela da manhã, resplandecente sua luz, brilhou em as trevas. Hoje nasceu em Belém o Salvador das nações, o Filho de Deus, o Filho de Deus. Com alegria no seu coração, querido. Brilha forte entre nós, a estrela da manhã, resplandecente sua luz, brilhou em as trevas. Resplandecente sua luz, brilhou em as trevas. Hoje nasceu em Belém o Salvador das nações, o Filho de Deus, o Filho de Deus. Hoje nasceu em Belém o Salvador das nações, o Filho de Deus, o Filho de Deus. Bocas confessam, reis se ajoelham, o céu festeja, paz na terra a todos os homens. Glórias a Deus nas maiores alturas. Joelhos se dobram, bocas confessam, reis se ajoelham, o céu festeja, paz na terra a todos os homens. Glórias a Deus nas maiores alturas. Hoje nasceu em Belém o Salvador das nações, o Filho de Deus.
Filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Oh. Nossas mãos a Ele, queridos. Vamos com mais intensidade a Ele. Mais uma vez, Jesus, Jesus. Seja exaltado, Senhor. Emmanuel, Deus conosco, Deus conosco.
majestade ao Rei dos Reis. Você pode aplaudir mais uma vez? Glória a Deus, aleluia, aleluia. Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Você pode se assentar. Ah, meu Deus. O livro de Gênesis começa falando de Deus criando um homem para comunhão e relacionamento com Ele. Mas infelizmente o homem pecou. Mas Deus não desistiu de nos amar, não desistiu do plano que Ele tinha a nosso respeito. E ali em Gênesis a gente vê uma profecia. O Senhor fala da descendência da mulher, virá aquele que pisará sobre a cabeça da serpente. E de Gênesis então a gente vai caminhando pelo Velho Testamento. E Deus ele vai trazendo figuras de quem seria o Salvador do mundo, o libertador, o Filho do homem, o profeta, o rei, o sacerdote. Ele vai trazendo profecias e o povo de Israel vai gerando, vai se enchendo de uma expectativa da chegada, da vinda do Messias. O Messias vai chegar, o Messias vai chegar. Eles estavam aguardando a manifestação do rei da glória no seu meio. E eles tinham uma visão talvez equivocada. E numa noite que parecia ser uma noite comum, uma noite como outra, no meio da escuridão, nasceu aquele que é a luz, que ilumina todo homem. E talvez para muitas pessoas passou desapercebido, mas não para os céus. Uma legião de anjos apareceu para os pastores e começaram a cantar: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. E os céus estavam anunciando: chegou o Salvador, chegou o Salvador do mundo, chegou aquele que pode pôr fim ao pecado. Amados, foi um momento tão incrível, tão poderoso, tão majestoso, mas ao mesmo tempo tão simples, humilde. E nesse contexto o Senhor levanta alguns magos, pessoas que nem faziam parte do povo de Israel, mas eles entenderam, eles discerniram por um sinal que havia nascido o rei dos judeus. Eu acho muito interessante que eles não faziam parte do seu povo, não faziam parte da sua cultura, mas eles decidiram sair do seu país, e eles andaram, viajaram e chegaram ali até Herodes, e eles falaram: nós viemos aqui adorar, nós viemos aqui adorá-lo. Onde que está o rei dos reis? Onde está o rei dos judeus? E ali não sabiam, mas eles não desistiram, eles foram seguindo a estrela, e até que eles chegaram aqui em Mateus. Deixa eu abrir aqui, fechou? Aqui em Mateus 2:10 diz assim: e vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. E entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Eu acho muito interessante isso, porque eles chegaram ali, eles talvez não tivessem a revelação e entendimento que hoje nós temos diante de quem eles estavam. Talvez eles não tinham a revelação plena, completa, que era o Filho de Deus, era o Deus encarnado que estava ali. De alguma maneira eles reconheceram que era algo especial, e uma das coisas que eles fizeram foram depositar, abrir ali os seus tesouros e adorar a Jesus com ouro,
incenso e mirra. E hoje nós, tendo a revelação de quem é Jesus, de quão importante foi esse momento, nós podemos também adorá-lo, não apenas com as nossas canções, com nossos corações, mas abrir dos nossos tesouros e depositar diante dele as nossas ofertas. Eu queria convidar você nessa noite a fazer isso. Enquanto eu oro, que você possa, com esse reconhecimento, com esse coração, depositar nessas salvas, ou então usar os meios digitais para que você possa também ofertar e contribuir e adorar o Senhor Jesus com os nossos bens. Amém? Senhor Jesus, nós não temos palavras para expressar nossa gratidão por tudo aquilo que o Senhor é, por seu amor tão intenso, tão grande, a ponto de decidir se esvaziar para assumir a forma humana, assumir a forma de um bebê, de se submeter a pais terrenos aqui em obediência, sendo obediente em tudo, porque o Senhor nos amou. A sua vida entregue a nós é a maior oferta que alguém poderia dar. E não há valor, não há dinheiro, não há riqueza, Senhor, que possa retribuir aquilo que o Senhor é e aquilo que o Senhor tem feito por nós. E nessa noite, Pai, nós queremos adorá-lo, simplesmente expressar a nossa gratidão e o nosso reconhecimento. Nós queremos te honrar, Jesus, assim como aqueles homens sábios que, ó Deus, se prostraram em adoração e abriram seus tesouros. Nós queremos dizer que tudo que é nosso é teu, Senhor, tudo pertence a ti, e queremos, Senhor, consagrar essa oferta em adoração. Que o Senhor receba, Pai, o nosso coração, que o Senhor receba a nossa gratidão, que o Senhor receba, Pai, a nossa expressão de amor e devoção, aquele que é tudo para nós. Nós te amamos, Senhor, e com essas ofertas nós queremos dizer: seja adorado, seja engrandecido, Rei dos Seis e Senhor dos Senhores. Amém. Amém? Glória a Deus. Nós vamos ouvir agora os avisos, e após isso nós teremos uma palavra abençoada que vai edificar a tua vida e teu coração. Domingo de Natal, 25 de dezembro, Feliz Natal! Fique por dentro no ar, eu tenho só alguns avisos rápidos para reforçar, para você curtir esse culto lindo de Natal. Já é nesta semana, de quarta a sexta, começa ali à meia-noite, de terça para quarta, o nosso jejum coletivo. Vale reforçar algumas informações que nesse jejum coletivo, como você já bem conhece, o nosso templo, ele fica aberto durante todo o dia. Se você quiser ter um tempo tranquilo, livre para vir meditar na palavra, para ter um tempo a sós de oração, pode vir Campus Oeste durante todo o dia. Nas noites, os nossos pastores, ministros de louvor estarão conduzindo aí uma reunião de oração, de intercessão, de profetizar sobre o ano de 2023. E aí sim, entregamos esse tempo de jejum na sexta-feira, logo ali na hora do almoço. Você também pode vir entregar esse tempo de jejum em unidade com os nossos pastores também no Campus Oeste, de quarta a sexta-feira, de 28 a 30, jejum coletivo. Dê o seu melhor, faça parcial, total, mas participe. E já é no próximo sábado, acabou o ano, dia 31, sabadão, a nossa Noite das Luzes, que também será o culto da virada. Ah, meu amigo, põe aquela beca, traga a sua família a partir das 10 horas da noite no Campus Oeste. Chega mais cedo, gente, é sempre bom enfatizar, porque às vezes você chega aí e tá lotado, você vai ficar pra fora. Noite das Luzes e também culto da virada, Campus Oeste, sabadão que vem, esperamos todos vocês.
E já no próximo domingo, ano que vem, dia 1º de janeiro de 2023, primeiro domingo do ano, já começamos com tudo com a semana de primícias. E vamos lá com essas informações, porque a semana de primícias começa nos cultos à noite de domingo, no campus leste e também no campus oeste, a partir das 7 horas da noite. Nesse domingo, que será o próximo, não teremos cultos no período da manhã, somente no período da noite. Já na segunda-feira, dia 2 de janeiro, até na sexta-feira, damos continuidade à semana de primícias, todas as noites, a partir das 8 horas da noite, no campus oeste. Os nossos pastores ministrando sobre áreas importantes da nossa vida, área de finanças, saúde emocional, saúde física, família, com certeza vai abençoar você e a sua casa. E fechamos a semana de primícias no sábado, aí no sábado a partir das 7 horas da noite, então não vamos ter culto nem do UP e também do Yes, vamos estar todos concentrados na semana de primícias, no encerramento aí no próximo sábado. E domingão que vem já volta a vida normal, culto à noite no campus leste, oeste e também pela manhã. Ufa! Esse foi o Fique por Dentro desse culto especial de Natal. Uma honra fechar o Fique por Dentro deste ano. Feliz Natal, Deus abençoe você, a sua família. A gente se vê em 2023. Deus te abençoe e até a próxima. Graça e paz, queridos. Quando vocês estão felizes por estar aqui nessa noite, um culto tão especial, não só pela forma um pouco diferente, músicas que têm a ver com esse dia, mas pelo propósito. A gente precisa ser uma igreja que se move mais pelos propósitos do que pela estética. A estética é importante, a maneira como nós apresentamos as coisas, mas o propósito é mais importante ainda. E é por isso que eu quero enfatizar que nesse próximo fim de semana, o que nós vamos fazer, tanto no sábado quanto no domingo, tem um propósito muito especial. Talvez você chegou à igreja, a essa igreja, nesses últimos tempos, talvez você não conheça bem a nossa cultura, a nossa história, mas o último culto do ano, que nós chamamos de Noite das Luzes, é uma celebração de renovação de votos na presença de Deus, renovação de aliança, o compromisso de continuarmos sendo luz do mundo para o novo ano que vai se iniciar. Então, eu quero muito que você esteja. Nós vamos concentrar essas programações especiais no nosso outro campus, lá no Ipiranga, porque temos mais espaço, podemos receber bem mais gente do que aqui. Se você nunca foi ao campus oeste, nosso prédio original, essa é uma oportunidade tremenda para ir. Então, no próximo sábado, virando o ano juntos, tem alguma maneira melhor de você terminar 2022 e pisar no terreno novo de 2023, que não na presença do Senhor reunido com a igreja? Então está feito esse apelo e a ênfase. Eu não sei se deu para você perceber, eu sei que aqui nessa noite tem gente que costuma vir pela manhã aos cultos aqui, não é? E no próximo domingo, então, mais uma vez, já no primeiro domingo do ano, nós não teremos o culto da manhã, porque a nossa noite vai ser longa, não é? Vamos virar a noite, virar a meia-noite juntos, celebrando a Deus, e depois, provavelmente, a maioria vai estar reunida em família. Então, pela manhã, no domingo, não temos cultos, nem aqui, nem no Ipiranga, mas à noite, sim, vamos estar reunidos, primeiro culto do ano, primícias, semana de primícias, e consagrando 2023 ao Senhor. Então, eu peço que você valorize muito isso, e não troque essa oportunidade por nada. Deixa eu reconhecer, será que há alguém aqui nos visitando hoje, nunca esteve nesse lugar e foi convidado, ou enfim, ouviu falar, desejou estar conosco? Tem alguém nos visitando? Levanta bem alto assim sua mão. Onde é que estão os visitantes? Talvez seja melhor pedir, fique em pé só para eu te ver, porque eu estou cheio de luz aqui na minha cara. Tem alguém visitando? Ah, tem sim. Seja bem-vindo, minha querida. Quero que você se sinta em casa. Tem mais gente lá atrás também. Por favor, desfrutem desse lugar. Nós queremos que aqui seja um ambiente onde você seja muito abençoado, tá bom? Pode se sentar, receba o nosso carinho.
Graças a Deus. Bem, eu acho que a gente perdeu uma oportunidade de trazer mais gente nova, né? Hoje, dia de Natal, uma data tão importante para a nossa memória. Mas, enfim, nós estamos aqui, o Senhor está aqui. Quantos perceberam a presença de Deus nesse lugar? De verdade, você sentiu que o Senhor está aqui? E ainda que você não tenha sentido, Ele prometeu que estaria conosco sempre que nos reuníssemos em seu nome. Então, a gente tem uma oportunidade maravilhosa, não apenas de cultuá-lo, como fazemos toda semana, mas de cultuá-lo nos lembrando desse dia tão especial, tão inexplicável, quando o Deus infinito, o Deus eterno, o Deus insondável, Ele se revelou, Ele foi dado à luz na forma de gente, gente como eu e você. É isso que significa Natal. Feliz Natal. Você falou isso para alguém ontem, hoje, quem sabe na hora que chegou? Você não falou, que tal falar agora? Feliz Natal. Diga para a pessoa que está aí ao seu lado. Feliz Natal. Olha só, essa frase, ela tem sido repetida ao longo dos anos, nessa época, bilhões de vezes, talvez mais que isso. Mas o que de fato significa? Qual o sentido de dizer Feliz Natal? Eu quero voltar nessa noite a alguns textos bíblicos que já foram inclusive citados aqui nas canções, nas ministrações que tivemos. E quem sabe levar você àquela noite ou aquele tempo em que o mundo foi impactado com a presença do verdadeiro Deus, que agora tinha cara de eu, cara de você. Eu quero antes ler mais uma vez o texto que já foi citado, profecia de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Será que nós podemos todos recitar essa profecia juntos aqui? Eu falo e você repete, eu não sei se todo mundo consegue lá de trás alcançar aqui o texto, então eu falo e você repete comigo com a convicção de um profeta, tá bom? Diga assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Diga Jesus, Jesus. Esse é o nome que está sobre todo nome. O nome do nosso Salvador, do Salvador de todos os homens. E a gente acaba, muitas vezes, usando as figuras, as lembranças, as frases, sem pensar exatamente no que significa. Para muita gente, desejar Feliz Natal nesses últimos dias, talvez tenha sido só, assim, um cumprimento, algo do tipo, que a sua festa seja boa. Feliz Natal. Que não falte alegria lá naquela reunião que você vai fazer com a sua família. Nada mais que isso. A expectativa de muitos é apenas ter um momento prazeroso, quem sabe reencontrar pessoas queridas, mas é muito mais do que isso. Na verdade, quando Maria deu à luz Jesus, nós sabemos que, de fato, não aconteceu no dia da noite de 24 para 25 de dezembro, é improvável que tenha sido. Mas a data exata não é o que mais importa. Talvez por isso Deus não a deixou registrada. Na verdade, o que importa é o que aconteceu. E o que aconteceu, aconteceu. Diga aleluia.
O que aconteceu, aconteceu. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus fez aquela longa viagem da graça, da misericórdia. Como eu disse, o Deus imenso, infinito, eterno, aquele que não tem começo e nem fim, aquele que não pode ser comportado nem pelo universo inteiro porque o criou. Aquele Deus, ele se esvaziou, como diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele se esvaziou, diminuiu, ao cúmulo, ao absurdo de caber numa criança. Na verdade, a encarnação começou antes daquela noite bendita, nos arredores de Belém, a encarnação do Verbo, a encarnação da palavra. Ela começou quando o Espírito Santo fecundou Maria. Quando Jesus foi gerado no ventre de uma virgem. E é por isso que ele é chamado de o Filho de Deus, mas também é chamado de o Filho do Homem. E ele veio com um propósito impressionante, mas ele veio para morrer. Por isso, a data que é enfatizada não é o do seu nascimento, mas é a data da sua morte, o dia da sua morte e da sua ressurreição. Foi da morte que ele pediu que nós não nos esquecêssemos. Ele disse, tomem a ceia, lembrem-se sempre do que eu fui capaz de fazer. E tudo porque nós estávamos perdidos em nossos delitos e pecados, tínhamos uma dívida impagável, nem todo o nosso esforço, toda a nossa religiosidade, boa vontade, seria suficiente para pagar a nossa culpa. E Deus, em seu amor, resolveu dar o seu melhor, seu Filho unigênito. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Quantos aqui têm a vida eterna? Mas se você tem a vida eterna, é porque Jesus veio viver a sua vidinha. Ele que é a própria vida, ele veio viver a nossa vidinha. Por isso, ele foi gestado por 9 meses, como todos nós. Bom, alguns foram mais apressados, nasceram antes do tempo, não é? Talvez aqui haja algum prematuro. Mas como todo homem, ele foi gestado e finalmente veio à luz. E ainda que a Bíblia não registre exatamente a data, mas registra o fato, porque o fato é glorioso, o fato moveu os céus. Aquela noite, ela foi testemunhada, ela foi proclamada por anjos, e ela foi o começo de algo poderoso que atingiu as nossas vidas. Sabe, dizer Feliz Natal tem que ter implicações, tem que ter repercussões. Não pode ser um hábito, não pode ser uma frase, não pode ser uma rotina na qual a gente se envolve uma vez por ano. Não pode ser. Tem que ser fruto de uma experiência. Tem que ser na nossa vida uma revelação. De certa forma, é sobre isso que eu quero falar nessa noite ao seu coração. Uma revelação da graça de Deus. A graça de Deus tem nome. A graça de Deus tem cara. Embora nós ainda não a conheçamos literalmente. Aliás, ele disse, mais bem-aventurados são os que não viram e creram, do que os que viram e creram. Mas a graça de Deus, ela tem nome, Jesus Cristo. Jesus Cristo é a revelação do fato de que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Amém, queridos? E veja bem, os cristãos mesmo, aqueles que são nominais, e há muitos cristãos nominais, cristãos que não têm de fato um compromisso profundo com Jesus, dizem Feliz Natal e dizem debaixo de alguma noção do que aconteceu. Em alguns lugares, hoje mesmo eu recebi, Carlinhos me enviou algumas fotografias dos nossos irmãos lá na Índia,
numa nação dominada pelo hinduísmo, onde em muitos lugares o nome de Jesus e, por conseguinte, sua história é completamente desconhecida. Mas lá nós temos uma igreja, são centenas de pessoas que estavam nas trevas e foram alcançadas pela revelação. E agora, justamente nesses dias, estão se reunindo para celebrar o Natal, o nascimento de Jesus. E tem que fazê-lo assim, escondidos, com todos os cuidados, porque justamente por ser uma data cristã, ela suscita muita perseguição. E é perigoso se reunir numa nação que serve a milhões de deuses, com D minúsculo. É perigoso se prostrar diante do único e verdadeiro Deus revelado em seu Filho Jesus. Mas eles estão lá, porque a revelação do Feliz Natal chegou ao coração deles, chegou através dos nossos missionários, chegou através da sua oração, chegou através dos dízimos que você entrega nesse altar. Mas sabe, boa parte tem uma noção clara do que aconteceu. Sim, Jesus nasceu, Ele é o Salvador, Ele é o Filho de Deus. Mas mesmo esse conhecimento teórico não produz nenhum impacto, é só uma história. E o Natal, a encarnação de Jesus, em específico, aquele dia em que Ele foi dado à luz, não pode ser só uma história. Precisa ser um fato vivo, precisa ser algo que mexe conosco todos os dias. De certa forma, é bom que não saibamos exatamente que dia Ele nasceu, para que todos os dias nós sejamos impactados por esse fato. Deus me amou tanto que veio ao meu mundo estragado. Quantos reconhecem que o nosso mundo estava estragado? Não apenas o nosso mundo, planeta Terra, mas o nosso mundinho, a nossa vida, o nosso coração estava estragado por causa do nosso pecado, das nossas más escolhas. E Ele veio nos resgatar. E as histórias bíblicas, os relatos que contam sobre aquela noite, os acontecimentos em torno daquele acontecimento, são tão reveladores, são tão inspiradores. Particularmente, 2 textos, o capítulo 2 de Marcos e o capítulo 2 de Lucas, nos trazem informações, algumas delas já foram lembradas aqui, através daquilo que nós ouvimos durante a primeira parte desse culto, mas que eu quero ler na palavra de Deus e extrair delas algumas coisas que, quem sabe, possam impactar a sua vida, não apenas hoje, porque amanhã já não é mais 25 de dezembro. Talvez para amanhã você tenha uma outra fase na boca. Dentro de poucos dias vamos estar dizendo uns aos outros, Feliz Ano Novo. Mas que o que nós lembramos hoje possa nos acompanhar para amanhã e para o Feliz Ano Novo e para o resto das nossas vidas e possa nos acompanhar até a eternidade. Quantos dizem amém? Queridos, só entende o Natal. Eu queria começar por aqui. Só entende o Natal quem tem a disposição de olhar para o céu. Eu vou dizer de novo, a revelação do que aconteceu ali nos arredores de Belém só chega para aqueles homens que estão buscando alguma coisa além do que essa nossa vida pode nos dar. E eu vou justificar lendo 2 textos bíblicos. Lucas capítulo 2, do versículo 8 em diante. Diz assim, havia pastores que estavam nos campos próximos de onde Jesus nasceu, e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse, não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor.
Isso servirá de sinal para vocês. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Essa é uma narrativa, é um ângulo do que estava acontecendo ali em torno daquele acontecimento. O evangelista Mateus também descreve algumas coisas. No capítulo 2, versículos 1 e 2 está escrito: depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Esses dois textos nos informam sobre as primeiras pessoas, além, claro, de José e Maria, as primeiras pessoas que tiveram ciência daquele fato tão extraordinário. Alguns pastores, homens do campo, que estavam fazendo o seu trabalho numa noite aparentemente comum, mas que de repente são visitados por anjos. E não apenas um anjo que lhes fala, como nós lemos, mas uma milícia dos exércitos celestiais, um coral celestial, canta louvores e proclama aquilo que havia, o que estava acontecendo ali bem perto. A outra narrativa já é de mais longe. Demandou, como disse Carlinhos aqui, uma longa viagem, porque eram magos que viviam no Oriente, que não tinham nenhuma cultura bíblica, nenhuma raiz em Israel. E é interessante, porque em tudo Deus fala. Porque aquele Jesus, ele veio primeiro para os judeus, e os judeus estão ali representados pelos pastores, judeus que estão no campo. Mas ele veio para todos os povos. E do Oriente, então, homens que estavam olhando para o céu. Homens que estavam tentando perceber alguma coisa para além do que a terra pode dar. E eu quero justamente começar aqui, porque para a maioria imensa, praticamente para a totalidade das pessoas que viviam naquele dia, o Natal foi completamente ignorado. Para a maioria das pessoas foi uma noite qualquer, mas um dia para deitar, dormir e no dia seguinte acordar e cumprir a sua rotina. Mas aqueles que estavam atentos aos sinais do céu, eles tiveram uma revelação. O que eu quero dizer com isso, querido, é que o impacto da vida de Jesus na nossa vida, o impacto desse fato de Ele ter descido ao nosso mundo, Ele só vai nos alcançar se nós tivermos interesse nas coisas de Deus. Ainda nessa noite, tanta gente disse Feliz Natal. Mas disse Feliz Natal numa festa regada a muita bebedeira, a alguns gracejos imorais, e nem sequer uma oração. Talvez alguns tenham feito uma oração por tradição. Mas aqueles que realmente vivem buscando algo para além do que a terra pode oferecer. É uma escolha que você precisa fazer. Talvez você esteja aqui nessa noite, mas eu quero fazer uma pergunta: você vive olhando para o céu? Você tem interesse nas coisas que são para além do natural, para além do que você pode tocar, comprar, desfrutar assim na sua carne? Porque se você não tiver sede, se você não tiver, no mínimo, uma curiosidade por conhecer a Deus, dificilmente Ele vai se revelar a você. O Senhor disse: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O apóstolo Paulo nos manda pensar nas coisas do alto, e não nas coisas da terra.
E a gente todos os dias é tentado a consumir toda a nossa expectativa e toda a nossa energia nas coisas que podem ser conquistadas aqui, mas que logo se desfaz. Esse mesmo Jesus, já na sua fase adulta, ele disse que nós deveríamos nos dedicar àquilo que a ferrugem não destrói, que a traça não consome. Levante a sua cabeça. Eu estou nessa noite aproveitando para dizer, viva olhando para o céu, busque sinais de Deus. O Senhor tem nos feito passar por certas aflições. Eu sei que muitos de vocês, como eu, têm estado, às vezes, angustiados, pensando, meu Deus, como será esse próximo ano nessa nação? Mas aqueles que olham para o céu, aqueles que têm uma esperança que venha para além dos governos, para além dos juízes, para além dos quartéis, aqueles que olham para cima e que sabem que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. Não é sobre quem vai assumir em 1º de janeiro de 2023 os destinos dessa nação. É sobre quem assumiu o destino do mundo e da nossa vida, desde que resolveu nos amar e que desceu para resgatar-nos. Mas quem é que vive nessa dimensão? Quem levanta o seu olhar. Quem está interessado nos sinais de Deus. Sabe, aqueles magos, aqueles astrólogos, eles viviam tentando discernir o sobrenatural pelos astros, mas naquela noite não foi um astro. Naquela noite foi um sinal de Deus que os guiou até onde estava Jesus Cristo. Eu quero profetizar que haverá muitos sinais de Deus sobre a sua cabeça. Que se você estiver atento, você vai ter luz, você vai ter um caminho seguro mesmo nos lugares mais estranhos e mesmo no meio das trevas que possam possam se apresentar diante de você. Deus sempre traz sinais para aqueles que o buscam. Aqueles pastores também. Eles tomaram decisões, eles correram para ver, e foram os primeiros de fato a ver, porque os magos do Oriente, eles chegaram tempos depois, Jesus já estava numa casa, mas os pastores não, chegaram naquela mesma noite, o encontraram ainda ali numa manjedoura. Você sabe o que é uma manjedoura, né? Uma manjedoura é um coxo, um lugar onde os animais comem, onde se põe a ração. E foi ali que o Rei dos Reis foi depositado ao nascer, porque, incrivelmente, não havia lugar para ele na estalagem, na hospedaria. Parece que a história não mudou muito, não é, irmãos? O mundo continua muito ocupado com as suas coisas, com as suas personalidades, mas Jesus Cristo está sempre se revelando onde há um espaço, por mais simples e humilde que seja. E aqueles homens, então, correm para lá. Eles não têm apenas, uma informação celestial. Olha, nasceu hoje em Belém aquele que vai ocupar o trono de Davi. Não, eles não receberam uma informação e continuaram as suas vidas como se nada tivesse acontecido. Eles disseram, vamos correr para lá e ver com os nossos próprios olhos isso que aconteceu. Que o Senhor te encha dessa curiosidade espiritual, que na verdade pode ser traduzida como sede. Talvez o que nós mais precisemos para viver os melhores anos da nossa vida seja sede das coisas de Deus. Que essa sede seja restaurada, quem sabe que essa fonte seja aberta dentro de nós. Para que, para além do que o mundo nos oferece, nós tenhamos a revelação de Deus. Mas Lucas, ele continua o seu relato, capítulo 2 de Lucas, versículo 4. Na verdade, antes de falar dos pastores, Lucas fala do fato maravilhoso. Assim, José também foi da cidade de Nazaré, da Galiléia, para a Judéia, para Belém,
cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. E enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Eu acredito que você já leu esse texto algumas vezes na sua vida. E, aliás, eu sugiro que, nesses próximos dias, você leia essas narrativas, dando ao Espírito Santo a liberdade de lhe ministrar para além do que eu possa falar nessa noite aqui. Mas aqui nós temos aquilo que, com minhas palavras, eu já falei. Jesus, ele nasce num estábulo, num lugar de abrigo para animais, porque os lugares de honra e conforto na cidade estavam ocupados. Não havia um espaço adequado para um rei. Mas ele não deixa de se revelar por isso. E uma vez que ele nasce numa estribaria, aquele lugar se torna o lugar mais nobre e mais sagrado da terra. E o que eu quero lhe dizer, querido, é que qualquer espaço se torna sagrado se ali está o rei nascido. Eu vou dizer de novo, e talvez eu precise te explicar qual é o impacto dessa verdade. Qualquer lugar se torna especial e sagrado, se torna celestial, se ali está o Rei Jesus. Não importa se é um templo como esse, não importa se é o quarto de um resort, uma mansão nessa cidade, se é uma casinha, um casebre, um barraco, não importa se é uma estribaria nos arredores de Belém. Se Jesus está presente, então se tornou sagrado. E com isso, eu quero dizer que, na verdade, tudo o que nós precisamos fazer é lhe dar lugar. Se houver um lugar para o Rei Jesus, entenda, ele não é um menino bonitinho apenas. É o Rei Jesus. Se houver um lugar para Jesus na sua casa, a sua casa vai se tornar sagrada. Se houver um lugar para Jesus na sua empresa, aquela empresa não é mais uma empresa qualquer. Ela se torna, sabe, uma extensão do céu, porque ali está Jesus Cristo. A religião, ela separa alguns ambientes, mas Jesus veio quebrar esses paradigmas. Na verdade, se houver um lugar para Jesus na sua vida, você se torna um lugar sagrado, o seu corpo passa a ser templo dele mesmo, pelo seu Espírito. E claro, isso nos abençoa demais. Mateus capítulo 2, a sequência da narrativa, versículo 9, depois de ouvirem o rei, aqueles magos vieram a Jerusalém, procuraram Herodes, os magos seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo ao entrarem na casa. Então aqui já estamos falando de alguns dias, talvez depois do nascimento de Jesus, mas ainda iluminado por aquele acontecimento. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Um menino, uma mulher simples, seu marido, mas aqueles homens que tinham uma revelação, entram naquela casa. Agora já não é mais a estribaria, uma casa. Acredito que uma casa simples, alguém que lhes abriu a porta ali. Mas aqueles homens, ao verem que estavam diante do rei, eles se prostram e adoram. E aquela casa então se torna o seu templo. Amém? Sabe qual é a melhor maneira de nós vivermos os nossos próximos dias e anos? Dando um lugar para Jesus,
onde quer que nós estejamos. Isso vai ser a garantia de que a nossa vida não vai ser uma vida apenas natural, como todos os que estão aí à nossa volta, vivendo, na verdade, lutando para sobreviver, que a nossa vida terá propósito. Mas sabe, há uma outra informação aqui no versículo 11, Mateus 2:11. Diz que aqueles magos, ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e então abriram seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. Repita comigo: abriram seus tesouros. Diga de novo: abriram seus tesouros. Sabe, irmãos, diante do fato de que Deus deu o que lhe era mais precioso, nós não podemos nos esquecer nunca disso. Deus deu o que lhe era mais precioso. Como eu disse agora há pouco, lembrando João 3,16, porque Ele amou o mundo de tal maneira, Ele deu seu Filho unigênito. Ele deu. E o fato de que ali, diante daqueles magos do Oriente, estava o Filho unigênito de Deus, que viria para morrer em lugar deles e de todos nós, fez com que aqueles homens tivessem uma atitude de adoração. E a adoração é o reconhecimento de que não é apenas um menino, e também não é só um rei. Ele é o Deus encarnado. Mas não apenas adoram, não apenas se prostram, reconhecendo que ali estava o melhor de Deus, eles resolvem também entregar o seu melhor. Não faz sentido dizer de fato Feliz Natal se nós não abrimos os nossos tesouros ainda diante dele. Se nós não fomos capazes de perceber a riqueza do que é a presença de Jesus nas nossas vidas, e diante desse amor, Ele nos amou primeiro. Não se esqueçam disso. Ele nos amou primeiro. A primeira oferta partiu de Deus. Nós que não valíamos nada, fomos cotados. Ele estabeleceu o nosso valor, dando o seu Filho unigênito, santo, perfeito, para viver a nossa vida e morrer a nossa morte. Ali, Deus, Ele revelou o tamanho do seu amor por você. E justamente porque Ele fez isso, olha o verbo que eu estou usando, Ele fez isso. Até então era uma promessa, ali Ele estava cumprindo a sua promessa, Ele fez isso. Justamente porque Ele fez isso, nós não temos nenhuma alternativa, homem algum tem qualquer alternativa, senão abrir os seus tesouros e entregar a Ele o seu melhor. Eu não estou querendo transmitir à sua mente uma palavra de efeito, eu realmente estou querendo alcançar o seu coração. Qualquer coisa que você der para Deus em devolução daquilo que aconteceu a partir do Natal de Jesus, qualquer coisa que não seja o seu melhor será uma ofensa. O que eu estou querendo dizer, amados, é que a excelência que estava naquela casa e que os magos encontraram, na figura daquela criança, aquela excelência não pode receber de nenhum de nós sobras. Entende? Você não pode dizer que o nascimento, a vinda de Jesus impactou a sua vida, se você não é capaz de abrir os seus tesouros e escolher o melhor que você tem para Ele. E aqui cabe uma pergunta. Ele já tem o seu melhor? Aqueles magos orientais colocaram diante de Jesus itens muito caros, ouro. Bom, o ouro sempre foi uma referência de riqueza, não é? Desde a antiguidade. Ouro, incenso e mirra. Interessante, porque há figuras proféticas aqui, eu não vou explorar isso, mas cada uma dessas
desses presentes ou dessas ofertas tem um significado também espiritual. Talvez seja bom que eu diga que a mirra era um perfume caríssimo usado para o sepultamento de alguém. Se você der um pulo na história e visitar de novo Jesus, não na manjedoura, mas depois da cruz, não faz muito tempo que aqui eu preguei sobre José de Arimateia, que lutou por ter o direito de sepultar Jesus. E o que havia na sua mão, junto com Nicodemos? Mirra. Um perfume para a sua morte. Que coisa, não é? Desde o seu nascimento, Deus já estava apontando para o seu propósito, morrer para que eu não tivesse que morrer a morte eterna. Uau! Mas esses homens então pegam essas coisas caríssimas e entregam ao Senhor Jesus. Naquele momento ele nem tinha condição de discernir aquilo, porque era um bebê. Mas certamente ficou registrado diante de Deus. Posso lhe fazer uma pergunta? Qual foi a maior oferta que você já deu para o Senhor? Eu posso lhe falar por mim. A maior oferta que eu dei ao Senhor foi a minha própria vida. E foi numa noite de 25 de dezembro. Aliás, de 24 para 25 de dezembro. Quem é minha ovelha há muitos anos já ouviu essa história várias vezes. Eu preciso contá-la rapidamente para aqueles que nunca ouviram. Eu era um jovem cristão, querendo servir a Deus, mas cheio de projetos e planos pessoais. E naquela noite de 24 para 25 de dezembro, muitas pessoas da igreja, a minha casa era um lugar de reuniões da igreja, e a casa dos meus pais. E depois de nos reunir, de nos alegrar, de orar, de cantar, de comer, de fazer o que fazemos, nós os cristãos, numa noite de Natal, todos foram embora e eu fui para o meu quarto. Eu fechei a porta, eu me ajoelhei ao lado da minha cama para orar, para agradecer. O meu coração estava agradecido, não apenas pelos amigos, pela festa, pela comida, mas principalmente a minha consciência estava aguçada pelo amor de Deus. E eu me prostrei ali para agradecer ao Pai por ter dado Jesus. E de repente, eu fui visitado por Ele. Fui visitado como em nenhum outro momento da minha história. Muitas vezes o Senhor me visitou, mas naquela noite Ele me falou aos ouvidos. Ele não me falou ao coração, como sempre acontece. Ele me falou aos ouvidos. Eu ouvi a sua voz. E há muitos detalhes aqui, eu não quero me perder neles e no tempo, mas o que Jesus finalmente estava me dizendo é: hoje todo mundo está fazendo festas com o meu nome, estão comemorando o meu nascimento. Você tem algum presente para mim? O que você preparou? O que você tem para me dar? Foi essa a pergunta que ele me fez. Você já pensou? Eu realmente estava ouvindo Jesus ali naquele quarto. Eu tenho realmente a impressão de que se eu tivesse um gravador, eu podia gravá-lo. Mas a sua voz doce, ao me perguntar: o que você tem para me entregar? Me colocou em confusão, porque qualquer coisa que eu pensasse era pobre demais. Qualquer oferta que eu desse ali naquele momento, mas é indigna, é pequena. Você já teve que dar um presente para alguém que tem muito mais posses do que você, e você fica então intimidado? Alguém já passou por essa experiência? Então eu estava ali diante do dono do universo, o Criador de todas as coisas. Ele estava perguntando o que eu tinha para lhe dar. E eu estava procurando algo. Até que ele interrompeu a minha busca e ele me sugeriu com uma pergunta: por que você não me dá o seu futuro? Por que você não me dá o seu futuro? De certa forma, Jesus estava dizendo: Danilo, abra os seus tesouros e me entregue o que você tem de melhor.
Sabe, entregar o meu futuro naquele momento significava: me entregue tudo, porque tudo que eu tinha para viver era o meu futuro. Queria começar ali, no segundo seguinte. Mas o meu futuro estava tão bem guardado dentro do meu baú. Meu futuro estava tão, assim, cuidadosamente desenhado, os meus planos, o que eu desejava ser e fazer na vida. Mas o seu amor era tão grande naquele quarto. Como eu disse, não precisa ser num templo, não precisa ser em Jerusalém. Sabe, na minha experiência foi num quarto em Belém, não da Judéia, do Pará. E ali finalmente eu disse: Senhor, eu te entrego o meu futuro. Tudo que eu vou ser, tudo que eu planejo, eu entrego nas tuas mãos, eu abro mão, eu de fato entrego. Graças a Deus. E ao entregar o meu melhor, na verdade, ao entregar o meu tudo, eu encontrei o propósito de Deus para a minha vida. É por isso que eu estou aqui pregando para vocês, sendo pastor dessa igreja, casado com essa mulher, sendo pai de 2 filhos maravilhosos. Tudo resultado de eu ter colocado, não apenas nas mãos dele o meu futuro. Entende? Muita gente quer que Jesus tome o seu futuro para abençoá-lo. Não é sobre ser abençoado por ele, é sobre ser governado por ele. Eu quero lhe fazer um apelo nessa noite de Natal. Talvez seja melhor que eu tente replicar a voz de Jesus ao meu coração naquela noite. Tente ouvi-lo dizer a você aí: por que você não me dá o seu futuro? O seu melhor é a única resposta que está à altura do que está diante dos seus olhos numa noite de Natal. No versículo 12 do capítulo 2 de Mateus, o texto diz: e os magos, tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. E aqui, já me dirigindo para o final dessa reflexão, eu quero lhe dizer que a revelação do verdadeiro Natal vai mudar o nosso rumo. Quando nós vemos Jesus, sabendo quem Ele é, nós não podemos mais andar pelos mesmos caminhos que andamos. Aqueles homens, diz a tradição que eram 3, a Bíblia não diz que eram 3 reis magos, não é? Deduz-se que eram 3, porque foram 3 presentes e porque a tradição estabeleceu assim. Mas ok, não importa, aqueles homens, eles vieram da sua terra guiados por uma estrela, que a gente chama de estrela guia. E tomara que você se torne uma estrela guia para muita gente encontrar Jesus nesse ano de 2023. Foi sobre isso que eu preguei no Natal passado. Mas eles vieram por aquele caminho e eles estavam em busca de um rei. Então, onde se acha um rei? Bem, um rei é encontrado num palácio, e eles foram guiados pela razão ao palácio. Eles foram a Jerusalém, a Herodes. Mas depois de finalmente terem visto o verdadeiro rei, eles entenderam que não podiam voltar pelo mesmo caminho. Meus irmãos, quem tem uma revelação de Jesus Cristo se converte. Diga comigo: conversão. Conversão é uma mudança de rota, é uma mudança de caminho, sabe? É uma guinada na vida. Se você se encontrou com Jesus e você não se converteu, se você continua andando pelos mesmos lugares, falando o mesmo tipo de palavra, enfim, se a sua vida não mudou, então talvez você realmente não tenha encontrado. Ou se o encontrou e não mudou de rota, talvez tenha se tornado mais culpado, mais condenado do que estava antes.
Porque necessariamente quem tem um encontro com Jesus muda o seu caminho. Amém? Agora não mais, sabe, o que estava programado era voltar, falar com Herodes, se curvar diante dos poderes desse mundo, mas eles foram advertidos por uma revelação. Isso é uma das coisas que acontecem com quem está com Jesus. Ele ganha uma percepção espiritual da vida. Na verdade, o Espírito Santo vem habitar em seu coração, e a partir daí, os que são nascidos de Deus, os que são nascidos do Espírito, são guiados pelo Espírito. Amém? Pergunta para o seu vizinho aí, você já mudou de caminhos? Ou você continua andando pelos mesmos caminhos, só que agora falando de Jesus? É preciso mudar de caminho, querido. A última coisa que eu quero ministrar a você nessa noite, antes de nós termos um tempo de adoração e oração aqui na presença dEle, é que quando os poderes desse mundo souberem que o verdadeiro rei nasceu, esses poderes vão querer matá-lo. Mateus capítulo 2, versículos 13 a 15. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho. Ele disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu diga a você, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele, José, se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Veja bem, como consequência do Natal, como consequência da presença de um verdadeiro, pela primeira vez, um rei completamente digno estava na terra. E ele veio para reinar. O governo, volto a dizer, está sobre os seus ombros. E ele reinará não só sobre Israel, mas sobre todas as nações da terra. E ele reinará estabelecendo a sua justiça e a sua palavra. Agora, ok, nós nos alegramos, eu pelo menos digo, Maranata, vem Jesus. Mas os poderes desse mundo não se alegram com isso. Quando Herodes soube que um rei havia nascido aos judeus, Herodes então decidiu, queria matá-lo. E desde então, os poderes desse mundo tentam abafar, tentam anular, tentam, para usar uma palavra mais moderna, cancelar a notícia de que há um rei aqui, o seu nome é Jesus Cristo, e ele prevalecerá, e o seu reino, que não tem fim, se sobreporá sobre todos os reinos. Diga amém, por favor. Mas eu estou dizendo, de certa forma, é que esse príncipe da paz, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Quantos conhecem a paz desse príncipe? Pois é, mas esse príncipe da paz veio provocar muito conflito, muita guerra. E tanto ele, quanto a sua palavra, quanto aqueles que se comprometem com ele, terão que enfrentar a oposição, terão que muitas vezes refazer suas rotas, terão que muitas vezes sofrer certos riscos, simplesmente pelo fato de estarem comprometidos com o rei nascido. José e Maria, dois jovens, tantos sonhos, jovens de Nazaré, da Galileia, haviam ido a Jerusalém para o recenseamento. E voltariam para sua casa, para viver a sua vida. Mas porque agora eles têm Jesus, eles precisam proteger Jesus. Eles precisam correr riscos por Jesus. Eu sei que é meio estranho nós dizermos que é preciso proteger Jesus. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Deus forte. Mas sim,
De certa forma, meus irmãos, eu estou aqui nessa terra para proteger Jesus. Eu estou aqui para guardar a sua mensagem. Eu estou aqui para enfrentar os Herodes do meu tempo e para dizer: você não governa sobre a minha vida, você não governa sobre a minha casa, você não governa sobre os meus filhos e as minhas gerações, você não governa sobre a minha nação. Eu tenho um rei e eu estou comprometido com ele. Eu sei que esbravejar assim num púlpito é mais fácil, mas vai para muito além de esbravejar num púlpito. Nós vamos precisar nos comprometer com essa missão. Desde que Jesus nasceu, se nós sabemos quem Ele é e o recebemos como quem Ele é, preste atenção. Você precisa se comprometer com uma missão. Que missão é essa? Em primeiro lugar, carregá-lo. Você precisa carregar Jesus agora. Por onde quer que você vá. Mas não apenas carregá-lo. Você precisa guardá-lo, você precisa protegê-lo. E provavelmente para isso, você vai precisar refazer os seus planos de tempos em tempos, baseados nos seus interesses, nos dele, não nos seus, entende? Porque aqueles jovens não voltaram para casa como pretendiam. Aquele casal de jovens teve que ir ao Egito, uma terra estranha, fugindo para guardar Jesus. E lá ficaram por algum tempo, até que o Senhor lhes disse: é tempo de voltar. Até que Herodes morreu. E com isso, eu estou desafiando você a se comprometer tanto com Jesus, que você esteja disposto a passar por perrengues, por aflições, a refazer planos, simplesmente pelo fato de que Jesus na sua vida não é qualquer pessoa, Ele é o seu Senhor. Amém? Glória a Deus. Nasceu Jesus. Aleluia. Feche os seus olhos, porque um menino nos nasceu. Um filho, não só um menino, um filho único, um filho unigênito do Pai, se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. Ele não veio para ser apenas um milagreiro, um sábio, alguém que fala palavras bonitas e verdadeiras. Ele veio para reinar. O governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Vamos todos ficar em pé. E eu não sei se você está aqui em família, seus filhos, seus pais estão aqui. E se você está longe deles, se aproxime, procure estar perto dos seus familiares. Para esse tempo final de adoração. Porque veja bem, esse mesmo Jesus, certa vez, numa conversa com uma mulher samaritana, ele diz: o Pai anda à procura de verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade. Quando aquela milícia de anjos veio para noticiar o nascimento de Jesus, o que fizeram? Adoraram. Quando os magos chegaram e o viram, o que fizeram? Adoraram. Ele é o único digno de adoração. Ele é o único digno de adoração. Adore nessa noite. Nós vamos
ser ministrados numa canção, mas eu queria que você se esforçasse para enquanto ouve a letra desse velho hino, que você tentasse se colocar naquela estrebaria, que você tentasse olhar para aquela criança, que não é uma criança qualquer, e que você deixasse com que esse fato mudasse a sua vida para sempre. Feche seus olhos. Noite santa de estrelas fulgurantes, ó linda noite em que o Cristo nasceu. Estava o mundo pecador errante, até que Cristo na terra apareceu. As almas vivem nova esperança em clara aurora, a nova luz se ergueu. Ajoelhar, ouvir a voz dos anjos. Natal, Natal, nasceu o Redentor. Natal, Natal, nasceu o Rei Jesus.
o Rei Jesus. Quantos podem vê-lo diante de si nessa noite? Quantos podem de fato dizer com todas as letras, com todo o sentimento: Feliz Natal, Feliz Natal. Os homens que andaram em trevas viram uma grande luz, e sobre aqueles que habitavam nas regiões da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Eu queria que você, mais uma vez, se juntasse a alguém, se a sua família, para fazer o que os magos fizeram quando viram o rei nascido, para adorá-lo. Abra a sua boca, abra os seus tesouros. E se enquanto nós oramos, há nessa noite aqui alguém que até hoje nunca tinha se comprometido com Ele, que nunca tinha entregado os destinos da sua vida a Cristo, nunca o tinha assumido como seu Senhor. Se você quer fazer uma aliança com Jesus hoje, se você quer sair daqui comprometido com esse Rei, eu gostaria de orar por você. Enquanto a igreja está orando, enquanto todos estão adorando, se você quiser fazer uma aliança com Cristo pela primeira vez, saia do seu lugar e venha até aqui. Eu quero orar por você. Talvez um dia você fez uma aliança com Jesus e você deixou essa aliança, você se afastou dele. E nessa noite de 25 de dezembro, você quer de uma vez por todas se reconciliar com Cristo. Faça o que esse rapaz está fazendo, venha aqui à frente. Mas enquanto as pessoas vêm, eu queria pedir, se Henrique puder cantar esse refrão de novo, eu queria pedir que você que está aí nas cadeiras, gastasse tempo consagrando sua vida ao Senhor. Abra os seus tesouros agora, em nome de Jesus. Dê o seu futuro a Ele, o ouro, a mirra, o incenso que há no seu coração. Entregue a Cristo, consagre os seus próximos anos a Jesus Cristo. Você está ouvindo? Nasceu o Redentor, nasceu o Rei. O Redentor é aquele que redime, é aquele que salva. O Rei Jesus é aquele que governa, é o Senhor. Ele é o Senhor da sua vida, Ele é o Senhor da sua família, Ele é o Senhor dos seus sonhos, Ele é o Senhor dos seus planos, Ele é o Senhor do seu futuro. Se renove essa aliança. E aqueles que estão aqui na frente, vocês que vieram à frente, eu quero conduzi-los numa oração. Repita comigo essa oração. Diga: Jesus, eu estou diante de Ti. Eu tenho uma revelação nessa noite de que Tu vieste por amor a mim. Hoje eu assumo uma aliança contigo. Eu te entrego meu coração, eu te entrego o meu passado, eu te assumo como meu Redentor, meu Salvador. Eu recebo o teu perdão,
mas eu te entrego também o meu futuro. Eu quero ser governado por ti. Eu quero que tu sejas o meu único Senhor para sempre. Jesus, Jesus, amém? Glória a Deus. Você não vai voltar pelo mesmo caminho. Depois de se encontrar com Ele, tem um novo caminho, tem uma nova vida, tem um novo coração, tem uma nova família, amém? A família dos que creem, que eu queria apresentar pelo menos um pedacinho dela para você. Dá uma olhada para trás. A luz brilhou, Ele é a luz que ilumina todo homem. Deixa eu pedir uma coisa para vocês. Essa noite é tão especial agora, mais especial ainda, porque Ele está nascendo no teu coração. Eu queria pedir que você acompanhasse essa pessoa que orou com você, que é aqui, ó, aqui do lado. Nós queremos orar pela sua vida, especificamente, aqui do lado. Glória a Deus. Quantos estão muito abençoados nessa noite de 25 de dezembro? Quando se vocês decidem que o Natal não será apenas dia 25 de dezembro, que o Natal será também no dia 26 de dezembro, e também no dia 27 de dezembro, e que também no dia 1º de janeiro, o governo está sobre os seus ombros. Quantos decidem isso? Vamos terminar com essa canção, dando glória a Deus. Nasceu o Redentor. Aleluia, aplauda ao Senhor. Aleluia! Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os teus ombros. Brilha forte entre nós a estrela da manhã. Resplandecente sua luz brilhou em minhas trevas. Hoje nasceu em Belém o Salvador das nações, o Filho de Deus, o Filho de Deus. Oh, oh. Se ajoelham, o céu festeja, paz na terra a todos os
se dobram, bocas confessam, eles se ajoelham, o céu deseja a paz na terra, a todos os homens, glórias a Deus, nas maiores alturas. Hoje nasceu em Belém o Salvador das nações, o Filho de Deus, o Filho de Deus. Hoje nasceu em Belém o Salvador das nações, o Filho de Deus, o Filho. Hoje nasceu em Belém, todos os homens, glórias a Deus. Hoje nasceu em Belém, todos os homens, glórias a Deus. Hoje nasceu em Belém, glórias a Deus. Nas maiores nasceu em Aleluia! Levante bem alto as suas mãos. Nós queremos te despedir com a bênção sacerdotal junto aos seus pastores aqui. Levante suas mãos. Que isso alcance você, alcance sua família, alcance todos aqueles que você ama, onde estiverem. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom. Shalom, shalom. Uma semana abençoada. Em nome de Jesus.